Ó pessoal, bom dia, tudo bem? E aí, gostaram? Presentinho, ó. Meu pai trouxe de Aparecida pra mim, novo EPI pra usar aqui na hora de lavar os ônibus, proteger um pouco do sol, né? Tá aí. Então, pessoal, hoje é dia 4 de março, agora são 7h20 da manhã. Como vocês podem ver, chão molhado. Graças a Deus aqui já mandei ver na limpeza do LD. Meu pai me ligou, era 4h25 da manhã, para falar que já havia chegado aqui na garagem, e meu trato com ele era quando ele estivesse chegando aqui na garagem me ligar, porque eu viria para cá encontrar com ele, para ele ir embora com o carro e eu já limpar o ônibus. E ele me ligou, ele já estava aqui, então levantei correndo lá, tomei um café rapidão, vim aí para poder adiantar meu lado. E já, graças a Deus, meu pai já tinha varrido, levantado os bancos, e eu só peguei uns detalhes lá dentro e lavei por fora. Ele tá prontinho, igual eu vou mostrar pra vocês ali. Deixa eu só, queria mostrar o chapéu, tá? Custou R$ 25, meu pai comprou pra mim lá em Aparecida. Deixa eu virar a câmera aqui e a gente volta a falar. Então, como eu tô falando pra vocês, o carro chegou de viagem essa madrugada, já tá limpo, porque eu gosto assim, sabe? Eu sinceramente eu prefiro assim, o carro chegou de viagem, já deixa tudo no jeito, pronto para a próxima, porque você não sabe o que pode acontecer, se pode surgir um serviço novo aí de última hora. E outra coisa, tem um culto na casa do meu pai hoje, organizado lá pela minha mãe. Então vim aqui no final da tarde, início da noite, já não seria uma opção. Então eu preferi vir logo, ficar livre e ter aí tranquilidade pro resto da semana, né? É só mostrar pra vocês um outro detalhe aqui. O carro chega de viagem e a gente começa a observar os detalhes. Eu abri aqui para completar o reservatório cheio, eu falei, tem uma coisa errada. O carro já estava limpo lá, fui lá em cima, dei uma descarga e não injetou o produto. Então, certamente esse motorzinho aqui tá queimado. É algo então para já ver aí para essa semana. Aquilo ali é baratinho. Eu até fico meio assim que eu acho que ele queima até com uma certa facilidade. Mas isso aí faz parte do jogo, né? Então, pessoal, o que eu gostaria de falar nesse vídeo? Eu ia até vir aqui ontem, eu tava precisando lavar meu carro e também mostrar para vocês o serviço que o Peixe fez lá no ponto. Mas vamos ver se eu faço isso durante a semana. Não deu para vir e tá tudo bem. Mas o que eu iria tratar com vocês ontem e vou acabar falando aqui hoje. Semana passada foi uma semana bastante curiosa para nós. Como eu venho falando para vocês aí nos últimos vídeos, esse mês de fevereiro acabou, hoje é dia 4 de março, mas se o mês já acabasse hoje seria uma bênção para nós, porque é um mês que, sim, tá bem devagar de serviço. E não é uma característica de Bor Turismo não, tá? É uma característica de mercado. Andei conversando aí com muitos colegas a respeito e tá todo mundo lamentando. Empresas de linha rodoviária da mesma forma. Um colega aí muito próximo, que é motorista na Útil, relatando para mim que fazendo horário Belo Horizonte Cabo Frio com 4 passageiros. O rapaz da União comentando com meu pai, horário saindo para Vitória com 1 passageiro. Inclusive, pessoal, muita gente pergunta, Caio, você tem interesse de operar uma linha rodoviária? E assim, não dá para eu falar que não, mas não é um negócio também que encha os meus olhos, porque a linha rodoviária em si, ela tem uma característica muito específica e às vezes a gente de fora não leva em consideração. Uma vez, pessoal, que o horário é oficial, está registrado na NTT, tem que sair. Se tem 1, se tem 2 passageiros, tem que sair. Então imagina você, se você sair para fazer uma viagem com um carro desse porte aí, com um passageiro. E aí se a linha ainda tiver um movimento de carga, ainda dá uma ajuda. Mas se for só passageiro, por exemplo, essa linha Belo Horizonte Cabo Frio não é uma linha que transporta carga. Então a empresa, boa parte do ano, ela opera muito em baixa. Aí quando vem um feriado prolongado, vem época de férias, que é a chance que ela tem um pouco aí de dar uma recuperada, né? Mas é óbvio que se ela tá no negócio é porque dá retorno, não ia estar lá para fazer gentileza para o povo, né?
Mas de qualquer forma, vocês veem que quem se mantém no mercado são os grandes grupos, quem já está estabilizado, já está com as raízes bem enraizadas, né, aí no mercado. Agora, para quem está começando, vocês podem ver aí direto, sai notícia, sai vídeo, que a empresa recebeu uma autorização da NTT, daí a pouco pede o cancelamento da linha. Porque linha rodoviária, de um modo geral, ela exige bastante. E aí, pessoal, vai sendo uma sequência, né? Se na linha rodoviária tem pouco movimento, é natural que no turismo também tenha. Algumas pessoas me perguntam sobre a Buser, mas é a mesma coisa. A Buser, pessoal, se vocês levarem em consideração, hoje é uma linha rodoviária com essas particularidades aí de meio que viver em pé de guerra aí com fiscalização, né? Até em função disso, a gente opta nesse momento por não ser um parceiro. A gente já rodou e tal, mas a gente já teve essa conversa por aqui. Muita gente pergunta nos comentários. Eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas se seria um negócio assim. Eu tenho dúvidas. Eu não vou falar que sim, nem que não. Até porque para rodar lá, se me oferecesse uma linha fixa, poderia ser um negócio. Mas para serviço eventual, normalmente eles chamam em época de feriado. E aí, feriado, a gente costuma ter alguma coisa no turismo. Então, a gente opta por atender os nossos clientes aqui, que já são, digamos, do nosso dia a dia, e vamos caminhando dessa forma. E aí o que aconteceu? Domingo passado, hoje é dia 4, ontem dia 3, o domingo anterior, me ligou um DDD lá do sul do país. Eu estava chegando aqui, foi aquele domingo que eu cheguei de Cabo Frio. Eu estava chegando aqui na garagem ali, ó, abrindo o portão ali, me ligou um rapaz, um DDD lá do sul. E aí a gente bateu um papo rapidamente, que eu tinha vindo para lavar o G7. E ele falou para mim que tinha recebido indicação minha e que ele estava precisando de uma viagem saindo daqui de Belo Horizonte para o sul. A viagem sairia agora, quinta-feira, dia 7, e que ele precisaria dos 2 ônibus. Uma viagem que ia ficar uns 10 dias fora. Parecido com aquele tour que meu pai faz para o sul todo ano. E assim, ó, pessoal, a viagem seria espetacular. Espetacular em todos os sentidos. Financeiro. É uma viagem que é boa para motorista ir, motorista gosta de ir, porque rola umas caixinhas lá bem interessante para motorista nos passeios que são feitos lá no sul. E nós ficamos uma expectativa muito grande. E aí eu conversei o resto da tarde do domingo com o rapaz. Ele pediu para eu enviar o mapa dos 2 carros, eu enviei. Ele já havia me falado da distribuição, que o LD ia com os 44 passageiros e no Paradiso iriam 42 para deixar um par de poltrona para segundo motorista. Me questionou sobre o perfil dos nossos motoristas, que era muito importante para ele, que era um cliente dele que precisava de ser bem atendido, mesmo ele estando lá no sul e o cliente aqui em Belo Horizonte. Segundo ele, foi uma oportunidade que surgiu para ele em função de um socorro que ele havia feito anteriormente. Aí o pessoal gostou do serviço dele e procurou novamente, mas como seria inviável sair lá do sul para buscar a turma aqui, ele queria um parceiro. E aí a gente deixou tudo alinhado, questão financeira, tudo pronto, e isso no domingo. E o trato era que até na terça ele me mandaria 50% do valor, e isso tudo, pessoal, proposto por ele. Mandaria 50% do valor e 2 dias antes da viagem, que no caso seria amanhã, mandaria o restante. E aí chegou a terça, não chegou dinheiro. Na quarta noite mandei mensagem para ele, perguntando para ele se estava tudo certo. Ele falou que sim, que na quinta mandaria dinheiro. E eu ainda expliquei para ele que é uma coisa muito curiosa, pessoal. É assim, ó, você está com a agenda livre, tem disponibilidade para fazer o serviço. E aí o que acontece? Você vai lá, faz o compromisso, aí começa a aparecer outras solicitações para aquela mesma data. E aí não foi diferente, começaram a surgir algumas coisas. Eu pedi o pessoal para ter paciência, se podia me esperar até na quinta. E aí na quinta-feira mandei mensagem para ele novamente à noite. Você esqueceu de mim? O que eu faço aqui? Posso fazer os compromissos? E ele nem respondeu. Aí na sexta pela manhã meu pai ligou para ele, ele não atendeu. Eu combinei com meu pai de esperar até o meio-dia, ele não deu nenhum retorno. Aí nós fizemos um compromisso, o LD ali está fechado, quinta-feira vai para Aparecida. O G7 aqui tem uma possibilidade de no sábado ir para um parque aquático em Raul Soares, o Minas Beach. Essa ainda não está definida. E essa é a situação. E aí, passado um tempo, ele mandou um áudio para o meu pai, como se fosse para mim: Caio, eu já estou chegando aí na sua cidade para a gente se conhecer.
Aí meu pai falou com ele, ó, nós já fizemos um compromisso aqui, hein? Meio que dando uma última pressão. E isso aí foi sexta-feira, hoje já é segunda, até então nada. E agora, sim, com sinceridade, se ele procurar, não, vamos fechar, infelizmente, pessoal, financeiramente salvaria o meu mês, salvaria mesmo. Mas a gente tem que ter compromisso. Meu pai tem um ditado que ele fala que aprendeu com o pai dele, que quem muito abaixa mostra as vergonhas. Então aí o cara chega aí agora e fala, vamos fechar, fala, peraí meu amigo, as coisas não funcionam dessa forma. Então, infelizmente, e assim, um pouco da minha bronca é comigo mesmo, porque por essa situação mostrou como que eu ainda tenho um longo caminho a percorrer no campo profissional. Porque uma coisa é a dona Gleusa me procurar, pedir uma solicitação e eu já reservar o carro para ela, porque viaja comigo todos os meses. Outra coisa é uma pessoa que eu nunca vi na vida, falou que recebeu uma indicação minha, me pedir para reservar os 2 carros e eu reservar sem fazer um contrato, sem nada. E assim, eu já comecei a ficar achando meio estranho e na terça-feira eu falei com ele, na quarta eu falei com ele, ó, se você tiver um contrato pronto, já me manda que eu vou assinar e te devolvo. Ele só me respondeu com ok. Então eu não sei se é um talento, um dom que Deus me deu, mas quando eu começo a ficar desconfiado com a viagem, assim, de cara, quando eu começo não, de cara, quando vem a solicitação assim, eu já acho estranho. Aí eu já falo com meu pai, essa não vai fechar não. E de certa forma parece que todas as vezes que eu falo essa daí não vai não, e de fato não acontece, não fecha. Eu fiquei muito chateado no seguinte aspecto, esse que eu tô falando com vocês, que eu preciso ser mais profissional, e depois com a falta de profissionalismo, né, por parte da pessoa. Afinal de contas, a gente está aqui para trabalhar, não é para brincar de ônibus, sair aí dando voltinha dentro da cidade. Então isso aí me aborreceu bem, me aborreceu mesmo. E uma coisa que eu sempre falo com meu pai, que a gente tem que priorizar e valorizar aqueles que nos têm como prioridade. Eu citei a dona Gleusa aqui, a gente viveu uma experiência, acho que em 2022 ainda, que me chamou muita atenção. Nós fomos numa viagem para Poços de Caldas, eu no G6 e o Vanderlei da Nobre no G6 dele. 25 pessoas em cada carro. Ela poderia perfeitamente ter alugado um carro de 50 lugares, poderia ter alugado um DD e ter aberto mão de nós dois. Ela manteve o compromisso, mesmo ficando no prejuízo, para não ficar mal com a gente. Então, assim, é claro que eu considero isso, a gente tem uma parceria duradoura aí, e aí a gente vai se mantendo dessa forma. Mas tem muita gente no mercado que infelizmente não tem compromisso nenhum. Ele trata com você uma agenda, se compromete ali de fazer a viagem, aí por uma razão ou outra lá alheia à nossa vontade, a pessoa simplesmente cancela a viagem. Não vai dar para seguir, tá tudo, e assim acha que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Então, eu fico observando, quem é grande, quem está estabelecido no mercado, passou por essas experiências negativas, mas começou a estabelecer novos parâmetros, é contrato, é agenda, é agendamento somente diante de sinal, e dessa forma que vai, porque esse extrato de boca aí, cara, infelizmente não funciona, não funciona, não é a primeira vez que a gente passa por isso, e assim, aí parece que eu estou insistindo um pouco no amadorismo, né? Então eu realmente preciso agir diferente. Mas de toda forma, pessoal, tirando essa chateação, esse desgaste que foi essa situação aí, foi uma semana bem interessante, esses últimos dias, uma semana curiosa em alguns aspectos. Por exemplo, desde que a gente começou a trabalhar com ônibus, eu falo com meu pai da importância que é da gente ser referência. Sempre falei isso com meu pai. E aí aconteceu aqui na cidade, tem um influenciador digital no Instagram chamado Manual do Jogador Barato no Instagram. E o rapaz está batendo quase 100 mil inscritos. E ele faz algumas sketches, alguns vídeos de humor lá na página dele. E ele me pediu para fazer um vídeo aqui utilizando o nosso ônibus. E nós viemos aqui na garagem para gravar. Gravamos, deu uma repercussão muito grande mesmo. Eu achei, ele postou alguns stories, inclusive me deu a oportunidade de num story dele falar a respeito do nosso serviço e um aumento significativo na nossa página do Instagram. Sim, as pessoas acham que a gente monta as viagens, muita gente não entende que a gente aluga os ônibus, e aí muita gente me procurou, quando que você tem viagem para tal lugar, para Caldas Novas, para praia, essas coisas todas aí.
E aí eu mando o contato da Gleusa, né, que é quem a gente trabalha mais diretamente, e aí dessa forma, assim, ó, eu de certa forma estou sendo intermediário, a pessoa me procura, eu encaminho para ela, como ela fecha comigo, a gente vai mantendo esse ciclo aí de trabalho. Mas foi bastante satisfatório no seguinte aspecto: ele certamente é a maior página de Instagram que tem aqui na cidade, certamente, isso aí sem sombra de dúvidas. E ele lembrar de nós na hora que ele precisou de um ônibus, quantos ônibus que tem aqui na cidade, e lembrou de nós, então mostrou que a gente está indo no caminho certo, graças a Deus por isso. Aí uma outra situação, na sexta-feira passada nós tivemos a oportunidade de atender o Vila Nova, que é o time aqui da cidade. Eu levei os jogadores, a delegação, no aeroporto de Confins. Para nós também foi bastante satisfatório, porque é o time da cidade e a gente tendo a oportunidade de atender. Aí vocês vão perguntar: Caio, por que vocês não atendem eles com mais frequência? Aí tem uma particularidade. Tem uma empresa de turismo de Belo Horizonte que faz o atendimento, porque o time do Vila ele tem uma parceria com um time chamado Coimbra. E o CT, o centro de treinamento, fica em Contagem. E aí essas coisas são pagas por patrocinadores e não pelo clube em si. E aí essa empresa de Belo Horizonte, ela tem uma parceria lá com um patrocinador do Vila. E aí por isso que eles trabalham já lá há algum tempo, talvez uns 2 anos trabalhando, porque é esse modelo que eles atuam lá, é patrocinador do time pagando a empresa de ônibus. Tanto é que essa viagem, esse serviço que nós fizemos foi um outro patrocinador que nos pagou, não foi o time especificamente. E eu tenho muita vontade de ser o parceiro fixo do Vila, que assim, ó, quanto mais eu atender aqui na cidade, mais lembrado eu vou ser. Eu estou num grupo de WhatsApp e muito motorista, e eles falam lá da quantidade de ônibus que eles veem todos os dias na rua, aqui na região metropolitana, da Centauro. E é assim, pessoal, quanto mais você tem carro na rua circulando, mais seu nome vai sendo lembrado. Então essa é uma das vantagens que eu vejo, que é no turismo, que é no fretamento também. Seu carro está na rua o tempo todo, a pessoa pensou em viajar, eu estou pensando em fazer uma viagem e tal, saiu na rua para fazer uma compra, viu o seu ônibus passando, falou: opa, vou pesquisar essa empresa. Aí olha no Instagram, olha no Google e tal, até achar o contato da empresa, e aí é uma mídia que você vai fazendo, uma divulgação espontânea, natural, que vai acontecendo. A propósito, esse rapaz do Sul que me procurou, eu procurei na internet o nome da empresa, não achei nada, aí que meio que já ligou meu alerta. Mas assim, ó, eu tive essa experiência desagradável com essa viagem, mas por outro lado, também essa situação bastante positiva, que foi poder tá aqui fazendo um vídeo com o manual e também atender o Vila. Eu vou tentar na edição aí, no final desse vídeo, colocar 2 videozinhos, o do atendimento do Vila e do manual. Então a hora que eu finalizar aqui com vocês, vocês não saiam do vídeo, vê aí videozinho curtinho, 1 minuto, 1 minuto e meio, que deve acrescentar aí, para vocês verem o que a gente está fazendo. Inclusive, quem tiver interesse de seguir a página do manual, tá? Manual do Jogador Barato no Instagram. Uma página muito conhecida aqui na cidade, começando aí com algumas ações, o pessoal está gostando bastante. Ações que eu falo é rifa, né, que virou moda aí nas redes sociais. Também o Vila Nova, vocês sigam aí o time muito tradicional, centenário, passando por um momento aí de reestruturação. E se Deus quiser, no futuro próximo aí, se Deus assim o permitir, nós seremos os parceiros deles. Tá certo? Vamos em frente. Essa semana o que a gente tem? Tem o Aparecida ali, né, no LD, igual eu falei com vocês. A dona Gleusa vai fazer uma viagem com um pessoal aí de trem lá para o Espírito Santo. E eu vou levá-los na quinta-feira de madrugada na estação, lá em Belo Horizonte. E no primeiro momento tá para ir no G7. Só que aí o que acontece? Se o serviço do Minas Beach para o G7 for confirmado, eu vou nele, que aí eu saio na quinta-feira de madrugada no G7 mesmo, porque eu já abasteço, levo a dona Gleusa lá e bola para frente. Se bem que, se eu tiver que abastecer esse carro, eu tenho que sair aqui na quarta de noite, aí voltar com ele para cá, para sair quinta de madrugada, é uma situação. Mas assim, ó, é bem provável que se o serviço do Minas Beach for confirmado, eu vou no G7. Se o serviço do Minas Beach não for confirmado, eu vou no LD, por causa da seguinte situação: ele está com meio tanque, então eu consigo levar a dona Gleusa, voltar na volta, abastecer,
como já vai ser na quinta, eu já deixo ele até na rua mesmo, porque o embarque vai ser fora daqui de Nova Lima, vai ter que sair daqui relativamente cedo para fazer o embarque do pessoal, que é num lugar mais afastado, uns 80 quilômetros daqui. Então aí talvez seja viável, igual eu fiz semana passada, saio cedo com o carro, quando eu voltar já paro ele na rua, e aí quando for no final da tarde, quem for na viagem, certamente meu pai e o Cláudio já aceleram dali mesmo. E vamos em frente, tá bom? Então, ó, vou despedir de vocês aqui agora, mas não esqueça de continuar aí no vídeo que eu vou colocar aí na edição, o do Vila e um storyzinho que o menino do manual a gente gravou junto aqui. Tá bom? Não esqueçam de acionar os sininhos das notificações, se inscrever no canal, bastante importante, tá, pessoal? Curtir, comentar. Nos comentários aí a gente sempre troca ideia, né? Compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo e ainda não conhecem o nosso trabalho. Beleza? Deus abençoe a todos, uma semana abençoada, ricamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo.